Mas aqui no estúdio, comigo, a partir de agora, o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é do PSDB. O deputado federal Pedro Cunha Lima tem vários projetos que têm chamado a atenção da mídia nacional, que estão tramitando na Câmara Federal. A gente vai, claro, falar com o deputado sobre essa parte política, né? Toda essa crise que envolve hoje as instituições brasileiras no decorrer da entrevista, mas eu queria começar essa conversa com o deputado justamente pelos projetos. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde aos que nos acompanham. São duas vertentes principais que eu vou continuar sempre insistindo, que é a bandeira da educação, Hermes, não tem como, não existe outra alternativa para o nosso país, alternativa de longo prazo, que esteja fora da educação, e aí eu faço uma ênfase a uma valorização radical do professor. Não é atrativa hoje no Brasil, ninguém consegue discordar disso, não é atrativa a carreira do professor, e aí tem algo muito errado nisso. E a outra que é a redução do custo da máquina pública. A gente está vivendo um período de reformas, é isso que a gente fala todo dia ao cidadão, que o dinheiro está acabando e que a gente precisa reduzir gastos. Como é que a gente tem essa obrigação de reduzir gastos e vai deixar de fora a elite, o topo, os que mais podem, os que mais têm do funcionalismo público, que são os políticos, os deputados, os senadores, os membros do judiciário, juízes, desembargadores, ministros, o Ministério Público, promotores, procuradores. A gente precisa levar essa conversa à mesa. O senhor já começou nessa parte desses gastos públicos, dessa elite da classe, a elite brasileira. O senhor começou apresentando um projeto que proíbe a utilização de carros oficiais, não é isso? Isso, restringe drasticamente o carro oficial, o carro placa preta, apenas para os presidentes dos poderes. Seria o presidente da República e o vice-presidente da República, o presidente ou a presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, e do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Um carro oficial, por exemplo, para um membro da mesa da Câmara, não existiria mais. Um carro para um ministro do STJ, um ministro, não existiria mais. Faz essa redução drástica porque é esse espírito, Hermes. O que o cidadão não suporta mais e não aguenta mais é todo dia encarar um ônibus lotado, abarrotado, e vale enfatizar que 38% da nossa população, 38%, não utiliza o transporte público porque não pode pagar a tarifa. Então, aquele que ainda consegue pagar a tarifa está num ônibus abarrotado e ao lado vai passando um carro preto oficial, um carro de luxo para um membro da elite do funcionalismo. Isso não cabe mais no Brasil. Na outra vertente da sua atuação política, o que o senhor falou aí da educação, tem um projeto que trata de transferir 30% da alienação de mercadorias para o ensino básico? Tentar mexer no cerne da nossa dificuldade educacional, que não é só orçamentária, não é só de dinheiro. A gente tem no Brasil, o sistema educacional é como se fosse uma escada que só tem o último degrau. Você só alcança aos pulos, você só chega no ensino superior de qualidade, o ensino público, se você tiver uma condição, salvo aqueles que têm realmente uma capacidade fora do comum, mas, em regra, chega na universidade pública de qualidade quem estudou na escola privada, quem teve como bancar os seus estudos. Então, é uma escada que só tem o último degrau. A gente tem que construir o primeiro degrau, educação básica, creche, oportunidade ao começo da vida. Porque quando você não dá oportunidade no começo da vida e lá na frente tenta compensar com cota, isso não funciona. Isso é uma enganação, é um paliativo, não mexe na engenharia de maneira adequada. Então existe no Brasil, por uma questão eleitoreira, quem dizia isso outro dia era o senador Cristóvão, dizendo que se investe no ensino superior com mais intensidade porque o ensino superior dá mais voto. Bebê não vota. Teve uma entrevista recente do senador Cristóvão Buarque. Foi nessa entrevista, exatamente. E então a gente tem que mexer nisso, mexer nessa distorção. Ensino superior é importante, muito importante. As pesquisas no Brasil que acontecem nas universidades são importantes. Existe um dado preocupante. O Brasil investe em pesquisa, Hermes, 0,03% do PIB. Muito pouco. Se você comparar com o México, que não é lá essas coisas, é 3%. Então, existe essa importância, mas o principal para mim, no combate às desigualdades sociais, é educação básica. Deputado, como é que anda a tramitação do seu projeto que trata de punição aos prefeitos que não repassam
o dinheiro do SUS às instituições filantrópicas? Esse projeto surgiu de uma visita que eu fiz recentemente ao Hospital São Vicente de Paula, com o Dr. Germano e a equipe. Fiquei sabendo de uma das dificuldades. Veja só, coisa maluca, como se não bastasse a falta de dinheiro, o orçamento pequeno, o repasse que não é na proporção que deveria ser. Esse repasse ainda atrasa no processo administrativo. Quando sai do governo federal e passa para a prefeitura, é a prefeitura que repassa para as instituições, muitas vezes demora 60 dias, 90 dias desse repasse. Então, é um projeto que o que eu quero é punir esse atraso, porque você gera um déficit fiscal para quem fica esperando, no caso das instituições. E eu apresentei muito recentemente, a tramitação está andando. Eu penso que é mais fácil de aprovar do que, por exemplo, a carreira nacional do professor, o Magistério Público Nacional, que esse anda lento. É outra ideia sua, né? É outra ideia, esse anda lentamente e não entra na cabeça das pessoas que a gente tem que valorizar o professor. Mas qual é o problema? Os parlamentares alegam o quê? Falta de dinheiro dos municípios, dos estados? Não alegam nada, porque sequer discutem. Eu não consigo instalar a comissão. Eu tento despertar o interesse para isso. Para falar, foi algo que eu inclusive disse na CCJ, para falar contra Temer ou para falar de política, de fora Dilma, de fora PT, aparece um mundaréu de gente para debater, porque isso dá ibope, né? Isso tem torcida. Tem a visibilidade. Tem a né, visibilidade. Para falar de professor, é algo que não gera mobilização, então não alegam nada. Quando alegam, como é uma mudança radical, e é radical porque tem que ser radical. Quando dizem, é muito radical, eu digo, ótimo, tem que ser mesmo, tem que ser radical. Quando pegam, dizem que não tem viabilidade financeira, o que é uma inadequação enorme, porque a proposta trata de um limite, é um piso, ou um teto, melhor dizendo, para todo o funcionalismo público. Então, não tem argumento, é falta de vontade política. Quando o senhor toca, por exemplo, na questão dos carros oficiais, não aflora o corporativismo não da política? O senhor tem outro também projeto que também retira alguns benefícios, vamos dizer assim, privilégios da classe política, como, por exemplo, o cotão? Aflora, em pequena medida, porque é uma coisa tão escancarada e está tão claro que a gente a gente precisa tratar desse tema e fazer essa redução. E um outro ponto, como o debate, o argumento traz todo mundo para o mesmo campo, eu não estou falando só de deputado e senador, estou falando de juiz também, de ministro, do Ministério Público. Tá todo mundo no mesmo bolo. Vamos acabar com essa história que é só a classe política que tem privilégio e que tem que... Não, a gente tem que ter um debate para o bem da nossa nação, da máquina estatal, por completo. Então, como eu trago todo mundo para o mesmo bolo, você termina quebrando essa ideia de corporativismo, já que toca com várias corporações. E Mas quando toca, por exemplo, no cotão, né, que é aquele dinheiro que tem mensalmente para os parlamentares, essa situação fica até meio difícil de se tratar lá dentro, ou não? Fica. Não tem, você não consegue fazer andar, né? Você tem essa dificuldade de fazer a tramitação acontecer, mas assim, eu tenho muita convicção disso, sabe, Hermes? Eu não me preocupo muito, como é uma coisa tão óbvia, assim, tão escancarada, meu Deus, como é que tem uma pessoa agora, enquanto a gente fala, tem alguém num hospital que não está tendo atendimento, tem uma pessoa numa cama que não tem uma cirurgia e falta dinheiro para essa cirurgia e sobra dinheiro para o auxílio creche do Procurador da República. Então é uma coisa assim, do ponto de vista humano, social, e como a humanidade vai progredindo ao longo do tempo, isso é uma coisa que está tão madura para que haja a mudança, que por mais que a mudança não aconteça agora, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ver essa mudança. São 5 medidas para redução de gastos? Tem um primeiro, eu lancei isso até para tentar fazer uma mobilização, chamar a atenção. Eu fiz um primeiro kit de 5 propostas que tratam não só dessas reduções mais óbvias, mas também na parte conceitual do custo da máquina pública e da obrigação pública, como é o caso do projeto do voucher creche, que entra nesse pacote porque traz um novo modelo, uma nova modalidade de oferecimento de vaga pública. Dá para votar essas propostas, deputado, diante de um clima tão pesado, tão complicado que está hoje em Brasília? Eu estou aproveitando esse clima pesado e complicado para chamar a atenção que as pessoas não aguentam mais ficar tratando só desse clima pesado e complicado que é da política.
O que interessa ao cidadão que nos acompanha agora é saber se o filho dele vai ter uma vaga numa creche, é saber se ele vai conseguir voltar vivo para casa, já que a criminalidade é algo que só cresce. Então, se enganam aqueles que importa a população saber se o PSDB tem ministro no governo Temer. Isso aí já cansou. O que as pessoas querem ver é um serviço de qualidade, é uma oportunidade de emprego. Nosso país são milhões de brasileiros desesperados porque não tem como botar comida na mesa no final do mês. Então eu uso esse clima pesado para chamar atenção. Pessoal, vamos falar aqui de educação, vamos falar aqui de economia, de geração de emprego, enfim, tento fazer essa alavanca. Ok. Deputado, a gente retoma essa conversa no próximo bloco. Daqui a pouquinho, você também não sai daí e acompanha a segunda parte da entrevista do deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB.